Boa noite, bem-vindos. Nós hoje vamos falar sobre inteligência emocional. Creio que neste nosso nono treino deste programa de fitness emocional que tem como base a gestão emocional, nós vamos falar de inteligência emocional e vamos ver como é que se treina esta inteligência emocional. E temos que começar, para já, por definir o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade que nós temos para compreender as nossas emoções, para saber o que estas nos querem dizer e utilizá-las de forma profícua e eficiente. Portanto, nós temos que reconhecer a emoção, saber o que ela nos quer dizer e depois fazer com ela aquilo que é suposto. E na definição do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ou pelo menos aquele que é considerado o pai da inteligência emocional, porque foi o que cunhou o termo de forma mais premente, mais ou menos na década de 80, 90, começou-se a falar muito de inteligência emocional. Ele acrescenta aqui algo, porque ele diz que é a capacidade que eu tenho para reconhecer as minhas próprias emoções, mas também reconhecê-las no outro. Porque, porque a capacidade que nós temos para depois identificar e reconhecê-las em nós permite-nos reconhecê-las no outro. E pois, a definição continua da mesma forma e com isso tomar as melhores decisões. Preciso não esquecer que se a emoção tem como objetivo dar-nos informação que nos impele para a ação, ou seja, é uma orientação, não é? Com informação para nos motivar a agir, é óbvio que a inteligência emocional tem como fim último permitir-nos utilizar as emoções para tomarmos decisões eficientes ou utilizar as emoções de forma eficiente. Este será sempre o fim último da inteligência emocional. Como se nós falarmos de inteligência matemática, nós temos como objetivo, não é? Fazer cálculos, utilizar a matemática como com um propósito. Se falarmos de inteligência linguística, é a capacidade que nós temos para utilizar a linguagem de forma eficiente. Portanto, nós temos que entender que a inteligência emocional, sobretudo, é a capacidade que nós temos para utilizarmos as nossas emoções de forma profícua e eficiente. E o que é necessário para que uma pessoa possa ser considerada uma pessoa emocionalmente inteligente? Primeiro, não é óbvio, fazer este bom uso das suas emoções, mas há três competências que são pessoais e três competências que são sociais. Habitualmente dividimos-las assim. Ora, e nestas três competências pessoais nós temos o autoconhecimento, a autoconsciência e o autocontrole. Nas competências sociais nós temos a empatia, a capacidade para gerir as nossas relações e a nossa forma de comunicar. E o que é que eu posso dizer-vos relativamente a isto? Que estas três competências, mais três competências, na verdade representam outros dois tipos de inteligência. Eu creio que já falei deles aqui, que é a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal, a inteligência que nós temos relativamente aos nossos assuntos internos, e a inteligência interpessoal, que é a inteligência que nós temos relativamente aos assuntos que nos relacionam com o outro, ou seja, os assuntos de relação entre mim e o outro e as coisas externas. Então, nós, se virmos esta divisão desta forma, acabamos por entender que a inteligência emocional implica que eu tenho que me conhecer, tenho que ser emocionalmente inteligente, mas dentro de, não é? Perceber aquilo que se passa dentro de mim, a minha orgânica, e tenho também conseguir fazê-lo de forma inteligente para o exterior. Então vejamos aqueles três autos que eu disse: o autoconhecimento, a autoconsciência e o autocontrole.
que são as competências pessoais exigidas a alguém emocionalmente inteligente. O autoconhecimento, porquê e para quê? Primeiro, porque eu preciso de me entender para me poder gerir depois. Portanto, é a capacidade que eu tenho, primeiro, de me questionar, de me auto-indagar para recolher, encontrar informação sobre mim. O objetivo é conhecer-me. E isto dá-me o quê? Dá-me a capacidade depois para eu ter autoconsciência, que é poder aceder aos meandros aos meandros da minha existência, na verdade, e perceber o que me pode estar a influenciar. Isto é, se eu quero ter autoconsciência, eu tenho que perceber aquilo que de forma não consciente também me motiva. Portanto, este processo de autoconsciência é um processo de aquisição, aquisição de consciência, de despertar de consciência, através de um conhecimento daquilo que não está ao alcance do meu consciente. Portanto, temos que ir buscar as razões recônditas naquelas zonas mais escuras, temos que ir buscar as nossas zonas sombra, temos que ir buscar aquilo que nós guardamos sem saber que está lá. E depois a outra competência, o autocontrolo, não é? Esta competência individual que a inteligência emocional nos exige, é a capacidade de eu, depois de recolher a informação e com tudo isto, todo o conhecimento que eu depois adquiro, de agir, de autorregular, esta palavra é importante, autorregular o meu comportamento. Isto porquê? Porque a autorregulação, e eu digo que na gestão emocional, nós não gerimos as emoções, nós gerimos os nossos estados emocionais. São coisas diferentes. Nós não gerimos emoções porque gerimos o nosso comportamento e não a emoção em si. A emoção tem que ser sentida. Então, a capacidade de autorregulação é, ok, eu estou a sentir uma fúria imensa, uma raiva imensa, mas eu não vou deixar de sentir isto, eu reconheço isto que estou a sentir, mas depois vem o autocontrolo. E o autocontrolo exige a autorregulação, que é, independentemente disto que eu estou a sentir, neste momento eu tenho que estar a sentir-me desta forma, ou tenho que me autorregular e ter este estado emocional. Esta é uma capacidade que é uma competência que é exigida às pessoas emocionalmente inteligentes. Eu reconheço as minhas emoções, eu permito-me senti-las, no entanto, eu autorregulo-me. Eu sei que eu estou a sentir esta raiva, eu permito-me senti-las. Só que esta raiva não vai ser a motivação para a minha ação. Vai-me dar informação sobre mim e eu não vou reagir, eu vou responder. São coisas substancialmente diferentes, como nós já falamos aqui. Portanto, o processo de autorregulação, regulação, nesta competência de autocontrolo, permite-me reagir e não, permite-me, perdão, responder e não reagir. E a resposta é o quê? Encontrar soluções eficientes, profícuas, produtivas para alcançar os objetivos que são mais ajustados para mim. Falamos das 3 competências pessoais que a inteligência emocional exige. Agora vamos falar das 3 competências sociais que a inteligência emocional exige. Primeira, a empatia. Óbvio que depois de reconhecermos aquela informação toda, não é? O conhecimento, a consciência, o comportamento, o que é que nós fazemos? Nós reagimos, ou melhor, interagimos com o mundo exterior. E isso exige a empatia. Exige que eu olhe para o outro e o reconheça como tal, na sua individualidade, não numa postura individualista, mas sim reconhecer as individualidades de cada um. E a empatia é a capacidade que eu tenho para me pôr no lugar do outro, não é? Entendendo o outro tal como ele é, sentindo o outro tal como ele é e agindo em conformidade. Aqui às vezes eu digo que a empatia é no fundo aquela regra de ouro,
de ouro, mas eu ponho como regra de platina, porque a regra de ouro é faz aos outros aquilo que gostarias que te fizessem a ti. E para mim a regra de platina é faz ao outro aquilo que ele gostaria que lhe fizesses. Esta é a verdadeira regra de platina e isto é, quiçá, a melhor definição da empatia. Agirmos em conformidade. Mas não é, se eu estivesse no lugar eu fazia. Não. Eu compreendo o que estás a sentir, eu entendo a tua posição, então diz-me o que é que queres que faça. Ou então, acho que é isto que é para ser feito. Portanto, esta é a verdadeira definição de empatia. E depois temos a gestão das relações, não é? A segunda competência social que nos é exigida pela inteligência emocional. E o que é que esta gestão de relações exige? Primeiro, a capacidade para analisar a situação, ou analisar situações. Uma relação põe-nos, estamos sempre, não é? Uma relação põe-nos numa situação concreta. Então nós temos que ter a capacidade para analisar essa situação, preferencialmente de uma posição dissociada. Portanto, quando nós temos esta capacidade para gerir relacionamentos, quer dizer que nós temos a capacidade para analisar, para compreender, mas sobretudo tomar decisões em prol do bem comum. E neste caso é em prol das pessoas envolvidas no processo. Esta é a segunda competência social que a inteligência emocional nos exige, que é a capacidade para gerir relações, não é? Compreendendo-as, analisando-as e tomar decisões em prol do bem de todas as pessoas envolvidas nesta relação. E a terceira e última competência da componente social é a comunicação. Não é possível ser emocionalmente inteligente sem dominar a arte da comunicação, sem desenvolver competências comunicacionais ou comunicativas. E isto é o quê? Em, no mínimo, é a capacidade para eu me fazer entender, sim, para eu entender o mundo e compreender também que a escuta é fundamental neste processo. Porque quando nós falamos de comunicação, temos muitas vezes, ou na maioria das vezes, a ideia de que eu tenho que falar. E é aquilo que eu imito. E é preciso ver que, no Manual de Fitness Emocional, o primeiro verbo é parar, mas o segundo é escutar. E o verbo comunicar é só o 12º. Porque para nós sermos bons comunicadores, temos que fazer um percurso muito extenso até lá chegar. O segundo verbo do manual é o escutar, o 12º é o comunicar. Portanto, entendamos que na arte da comunicação e nesta questão da inteligência emocional, a escuta faz parte, é parte integrante do processo de comunicação. E escutar é ouvir com atenção plena. Escutar é ouvir com atenção plena, que é mais do que só ouvir o que está a ser dito para depois eu poder responder. Não. É eu ver tudo e escutar tudo, mas naquele momento, alocado àquele momento. Portanto, a comunicação exige que, se a melhor definição que eu conheço de comunicação é esta do Peter Ustinov, que é a comunicação é a arte de ser entendido. Portanto, eu quero, através da comunicação, pôr em comum a comunicação e é o estabelecer relação, pôr coisas em comum, criar conexões. Ora, a comunicação é esta relação que se estabelece. Primeiro eu tenho que comunicar bem comigo, não é? E depois para me comunicar ao outro. Então, se é a arte de ser bem entendido, eu tenho que me entender para depois poder ser entendido e entender o outro. Estas são as 6 competências, 3 competências pessoais, o autoconhecimento, a autoconsciência e o autocomportamento e o autocontrole, que tem esta autorregulação lá dentro, e as 3 competências sociais, que é esta última que nós vimos, a comunicação, vimos a empatia e a capacidade de gerir as relações e os relacionamentos. Isto é aquilo que nos é exigido em termos de inteligência emocional. E agora nós podemos perguntar-nos, mas como é que isto se faz? Como é que se treina esta inteligência emocional? Eu, na verdade, proponho aqui hoje 2 caminhos, ou um caminho com 2 vertentes. O primeiro terá sempre que ser o autoconhecimento. E este é um caminho que se faz fazendo. Ou seja, eu tenho que caminhar sempre
em direção a mim, sempre. Qua o caminho para o outro passa sempre por mim e o caminho por mim passa sempre pelo outro. Os outros são sempre espelhos também de coisas que nós vemos ou não vemos em nós, queremos aceitar ou não aceitamos em nós. Portanto, na relação, isto é importante, porque quanto mais inteligente eu me torno em termos emocionais, mais possibilidade eu tenho de me trabalhar, de me conhecer e de aumentar o meu grau de inteligência. Portanto, o primeiro caminho é conhecer-me, mas conhecendo também outras coisas. A literacia emocional, ou seja, o saber mais sobre emoções, sobre estes assuntos que gerem o comportamento humano ou que regem o comportamento humano, é fundamental. Aumentar o meu grau de conhecimento relativamente a mim e àquilo que me rodeia. Portanto, autoconhecimento, literacia emocional, que nos dá o quê? Maturidade emocional. Não, não é difícil. Eu acho que nós queremos ser emocionalmente inteligentes, mas queremos também ser reconhecidos como pessoas maduras em termos emocionais. E isto, no fundo, é a capacidade de nós tomarmos decisões baseadas em experiências que nós vivenciamos, que vivemos, ou que recolhemos, ou que ouvimos, não é? Portanto, em informação, mas informação que nós tornamos nossa, e isso já é conhecimento. Só é nosso o conhecimento que nos transforma, por isso a informação não nos transforma. Só a apropriação que nós fazemos da informação é que nos pode transformar, porque isso é o conhecimento. Portanto, este seria um caminho, o aumentar o conhecimento que temos, o autoconhecimento, a nossa literacia emocional, para nos tornarmos pessoas emocionalmente mais maduras. E convenhamos que isso é extremamente carismático. Uma pessoa emocionalmente madura é sempre uma pessoa altamente desejável, é uma pessoa carismática que atrai. Portanto, este é um caminho para a inteligência emocional que pode ser também treinado com esta segunda proposta que eu faço, que é um treino de uma atitude positiva. Mas esta atitude positiva é uma atitude assertiva. Isto é, não é algo no vago que eu digo, ok, de repente vou só ver o lado cor-de-rosa da vida e do universo. Não. É um treino que nós fazemos relativamente à vida, não? E ao universo, para ver as coisas positivas em todas as situações. Não é inventar positividade, não é transformar tudo o que é cinzento ou é negro em cor-de-rosa, não é nada disso. É de forma assertiva, decidir que vamos analisar uma situação e procurar a luz naquela situação. Ok, nós podemos dizer assim: esta situação está negra, muito bem, mas nós vamos procurar a luz, porque reparem, só quando há luz é que se vêem sombras. Então, o que nós temos que procurar é a luz, que é aquilo que eu, no fundo, considero a parte positiva da situação. Isto quer dizer o quê? Que o ver o lado positivo é como nós termos um foco e deste lado só temos catástrofe e desgraça. Ok, mas no meio desta catástrofe e desgraça, certamente algo aconteceu de, de positivo. Temos que poder ver isso. Às vezes a nossa perspectiva judaico-cristã faz com que nós, ui, nem pensar, nós não podemos ver o lado positivo numa desgraça, numa catástrofe. Parece que é uma heresia. Pois não. É um treino que nós decidimos fazer, que é procurar o positivo em todas as situações, é procurar as aprendizagens. E por isso é que, se nós vemos uma catástrofe ou algo de mal e dizemos, ai, ok, isto, se nós não procurarmos o positivo, se nós não procurarmos a aprendizagem, este processo mental, cognitivo de estrategicamente perceber o que aconteceu, analisar e dizer, não, ok, aqui está uma aprendizagem que pode ser feita. Aqui, isto pode trazer melhorias ou não. Não é? Aqui está algo de positivo que eu consigo tirar. Este é um processo altamente mental. É um processo de cognição
elevada. Porquê? Porque eu tenho que me calibrar, tenho que me autorregular, eu tenho que sair de mim e começar a pensar: ok, isto aconteceu e este teve um aspecto positivo. Portanto, a atitude positiva desenvolve-se com treino. E é um treino de atenção. Isto acontece, ok, vamos analisar, tudo bem. Aqui temos este aspecto positivo. E depois, o que nós podemos dizer é que isto não é uma decisão imediata, não é? Ah, ok, vou ver o que de positivo está nesta situação. E a partir daqui começa a ver tudo positivo. Não. É uma atitude assertiva, é uma atitude que exige treino, calma, compreensão, análise e muitas vezes um raciocínio estratégico para perceber muito pragmatismo. Portanto, reparem, não, as emoções não estão associadas. Aqui as emoções não estão associadas, porque nós, no clima com toda aquela carga emocional, nós não conseguimos fazer este processo. Agora, o que aprendemos é que depois daquela carga emocional, quando nós fazemos o processo, aquilo fez sentido e teve um propósito e teve uma parte positiva. Portanto, nós habituamos com este treino que é possível encontrar um significado positivo em tudo e isso também passa a dar um significado maior à nossa vida. Porque aquilo que nos acontece acaba por contribuir para algo maior, para o nosso conhecimento, para as nossas aprendizagens, para algo que depois pode ser útil. E aqui é que está a importância, é que a positividade dá utilidade. Vista desta forma, a positividade da utilidade. Ok, eu caí, tropecei, mas agora aprendo que não, aquele degrau não é para eu calcar. Eu enganei-me e percebi que para a próxima tenho que retificar as coisas 2 ou 3 vezes. Portanto, se nós conseguirmos ver o lado positivo da situação, nós conseguimos dar utilidade, inclusive ao erro. E isso o que é que faz? Com que depois, numa próxima vez, errar já não é tão catastrófico, já não temos a mesma carga emocional, a mesma intensidade associada a isso. Hum, não pode, salvaguardando, é que o encontrar o lado positivo não pode ser um lado para nos cegarmos e para nos enganarmos. Não pode haver cegueira emocional. O encontrar o lado positivo é ver caminho para a frente. Permitir-nos ver para a frente é uma forma de nos motivarmos, de nos tornarmos resilientes. E esse sim é o treino de ver o lado positivo. Às vezes é um treino desgastante que nós andamos aqui e podemos passar dias, e às vezes podemos, se calhar, passar meses ou até passar anos sem ver o lado positivo de uma situação. Sim, só que é o treino. Estamos a treinar, estamos a treinar, estamos a treinar. Estamos a tentar perceber, ok, isto aconteceu para quê? Por que razão foi? E há uma frase que diz, que eu utilizo como lema há muitos anos, que é, umas vezes ganha-se, outras aprende-se. E é precisamente isto que eu agora também vos quero propor, que é pegar numa situação em que tivéssemos, que seja considerada negativa, temos 3 minutos antes das 10, uma situação que seja considerada negativa e que nós a tenhamos visto como negativa, e agora consigamos analisar aquilo que de positivo essa situação possa ter. Algo que tenhamos aprendido com essa situação, algo que tenha melhorado em nós depois de termos vivido isso, algo que se tenha transformado depois de termos passado por esta experiência, porque alguma aprendizagem foi feita. E o que eu quero é que pensem nessa situação e retirem a aprendizagem. E se for possível, não desistam enquanto não encontrarem uma aprendizagem que vos possa ser útil, verdadeiramente válida. Pegar na situação que foi considerada negativa e temos que ter a coragem de ir buscar uma daquelas que às vezes é mais difícil. Pegar numa situação que foi emocionalmente intensa e que nós consideramos negativa e eu não estou a dizer para a transformarem e a pôr em cor-de-rosa, certo? Eu estou a dizer para irmos perceber, através da análise, o que é que em nós melhorou, o que é que podemos transformar, que erros não cometemos, o que é que aprendemos.
E quando nós conseguimos retirar a aprendizagem verdadeiramente útil, validamos essa experiência e aí sim conseguimos calibrar as nossas emoções no futuro. E aí isto sim também é autorregulação, que é da próxima vez que for vivida, já não vai ter uma carga emocional tão intensa de forma negativa. Portanto, é este treino que gradualmente vamos fazendo, que para além de nos dar mais inteligência mental, não é? Também nos dá inteligência emocional. Treinamos a mente de uma forma analítica, de uma forma pragmática, de uma forma assertiva, melhoramos a nossa comunicação, porque tornamos-nos muito mais interessantes, carismáticos e atraentes até porque temos o foco no lado positivo e depois fazemos aprendizagens. E eu atrevo-me a dizer que fazemos aprendizagens à velocidade da luz. Porque quando temos este mecanismo, este treino muito bem feito, as coisas estão a acontecer e nós já não as processamos como de forma negativa. Nós já dizemos: "O que é que isto me está a querer dizer? O que é suposto eu aprender com isto?". E aí sim, eu acho que este é o ex-libris da inteligência emocional. É, no momento, já estar a fazer a aprendizagem. Eu despeço-me de vós, são 10 horas, estão a bater aqui os sinos da igreja. Nós para a semana vamos ter um treino gravado, portanto ele vai ser enviado quinta-feira de manhã, porque é feriado, e depois voltamos daqui a 15 dias, novamente em regime presencial. Eu despeço-me, fiquem bem, um abraço e até à próxima quinta-feira.